Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2024. E por que o enfoque no dezembro de 2024? Que são as últimas informações apresentadas pela companhia que publicou seu balanço referente a dezembro e as próximas demonstrações, que são do primeiro trimestre de 2025, estão previstas para o decorrer do mês de maio. Então, estamos trazendo aqui as últimas informações da companhia. Estamos falando aqui, sabe de quem? Da Ouro Fino S.A. Ouro Fino S.A., que antes era denominada como Ouro Fino Saúde Animal, e aí agora passa a adotar apenas a Ouro Fino S.A. E a empresa é uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Gregório, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu Ouro Fino é o Leonardo Pereira, grande Leonardo Pereira, que inclusive é membro do canal. E como membro do canal aqui, participa aqui também da sugestão de temas, tem lá todo o grupo de membros do canal, tem todo o material voltado para os membros do canal, material exclusivo disponibilizado lá no grupo de membros do canal. E você também pode ser membro do canal. E qual é a vantagem? Ajudar a construir o canal Silas Negro, fazer com que o canal Silas Negro produza conteúdos de qualidade para um número maior de pessoas. E como membro do canal, você também vai ter conteúdos exclusivos sugeridos lá pelos membros, vai ter atendimento personalizado aqui via WhatsApp para esclarecimento das dúvidas, também descontos nos cursos que nós oferecemos, enfim, uma série de vantagens também. E o valor para ser membro do canal é pequenininho, entra lá, você vai até se surpreender, é mais um valor simbólico ali para você colaborar para o crescimento do canal Silas Negro. Então eu espero vocês também como membros. E aqui no canal, caso você também queira outras empresas, é fácil. Entra aqui, ó, canal Silas Negro, e manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, a respeito da Ouro Fino, é uma história fascinante que vale a pena recontar, até para você entender a força do empreendedorismo aqui no Brasil, que começa do nada, nas dificuldades, e aí surgem as grandes empresas. E a Ouro Fino hoje é uma das referências que nós temos no Brasil aqui, principalmente na produção de medicamentos, na produção de soluções para a saúde animal. E a história da Ouro Fino, ela começa lá no interior de Minas Gerais, através de Norival Bonamiche e também do seu amigo, o Jardel Massari, que eles que criam a Ouro Fino. Mas como que surge tudo isso aí? Bom, primeiro, o Norival Bonamiche, filho de agricultores lá, de sitiantes, lá no interior de Minas Gerais, ajudava o seu pai lá, o seu Otacílio, na lida ali da fazenda, na lida do sítio, ali vendendo bezerros, cuidando da plantação. E aí, só que o seu Otacílio, além do Norival, tinha mais 8 filhos. Então, uma família grande, né? E aí, qual que era a saída ali pro Norival? Continuar ali sucedendo seu pai, tocando sítio, mas ele resolveu seguir o caminho dos estudos. E aí, quando vai estudar no Colégio Agrícola Inconfidentes, em Minas Gerais, justamente para desenvolver mais conhecimentos nessa área do agro. E daí, na sequência, vai estudar na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. E lá ele estuda junto com o seu amigo de infância, com o Jardel Massari. E aí os dois, depois de terminado o estudo, cada um segue o seu caminho e vão para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, para trabalhar como representantes comerciais de empresas voltadas à revenda de medicamentos e de produtos para o setor veterinário. Então, cada um ali, um representante comercial, pega a sua pastinha, sai batendo de porta em porta, no caso lá de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, levando amostra grátis, levando produtos e oferecendo os produtos ali justamente para a saúde animal dos clientes. E aí, chegando um determinado momento que os dois acabam indo trabalhar na mesma empresa, e aí, conversando, resolveram montar a própria empresa deles, até porque, como funcionários e como representantes das outras empresas, tinha lá um salário pequenininho, mais um ganho de comissão. E aí eles resolveram, então, montar a distribuidora de medicamentos e de produtos veterinários, que era Ouro Fino Saúde Animal. Isso no ano de 1987. E ao criar essa empresa, o que eles tinham? O maior capital da empresa era o conhecimento e o relacionamento que eles tinham com toda a clientela que eles já atendiam. E ali, então, começa com uma revendedora.
Só que na sequência eles resolvem também produzir diversos medicamentos e diversas soluções para a saúde animal. E aí, para isso, eles contratam pessoas especializadas no assunto e aí fazem parcerias com faculdades, com universidades, justamente para fazer o processo de pesquisa. E com isso, a Ouro Fino começa a crescer. E ao crescer, chega já nos anos 2000, vem que o mercado de pets venha num crescente aqui no Brasil. E aí eles resolvem também criar toda uma linha de produtos para os pets, que é denominado ali como animais de companhia. E aí, mas o forte da companhia, o que é? São os animais de produção, que é justamente os bovinos, equinos, as aves, suínos. Então, esse é o forte da Ouro Fino, a produção de medicamentos para esse segmento que é o chamado animais de produção. Bom, com isso a empresa cresce e ao crescer, chega já no ano de 2005, eles inauguram uma nova unidade bem maior na cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo. Com o crescimento da empresa, vão desenvolvendo vacinas, principalmente para a febre aftosa, e vão desenvolvendo novos medicamentos voltados justamente para a saúde animal, tanto de produção quanto de companhia. E a empresa, ao se expandir, abre também unidade na Colômbia, abre unidade também no México e vai crescendo cada vez mais. Chega já no ano de 2014, fazem o IPO. E ao fazer o IPO, entram recursos dentro da companhia justamente para impulsionar o seu crescimento. Hoje, a Ouro Fino, o que ela faz? Ela atua tanto na parte de pesquisa, na parte de desenvolvimento, na parte de produção, na parte de comercialização de diversos medicamentos voltados para o setor veterinário, como eu disse anteriormente, para os animais de produção e para os animais de estimação, os animais de companhia. Hoje a empresa tem a sua presença em 17 países através da exportação e conta dentro do seu quadro de funcionários com mais de 1.052 colaboradores. Bom, para entender hoje o que é a Ouro Fino S.A., estamos trazendo aqui os balanços de 2021, 22, 23, 24 e através dos números vamos conhecer o que é a Ouro Fino. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ouro Fino S.A., trazendo desde 2021 até agora 2024, dia 31 de dezembro, retratando tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. E para entendermos o que é a Ouro Fino, vamos começar lá pelo ano de 2021, quando a empresa registrava no seu patrimônio total 1.192 bilhões de reais de bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio. As fábricas, equipamentos, máquinas, instalações estão aqui no imobilizado, que é o capital fixo da empresa, ou também é chamado de CAPEX, que são os investimentos na atividade produtiva. Nessa parte de cima, o que nós temos aqui? O ativo circulante, que é o capital de giro, que é o que movimenta a empresa. Em 2021, esse capital de giro totalizava 729 milhões de reais, o equivalente a 61,2% de todo o patrimônio. Fecha nesse ano com 161 milhões de reais de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 245 milhões em contas a receber e os estoques de 270 milhões de reais. Já os outros créditos aqui, demais valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, em especial aqui tributos a recuperar. Já em 2022, a empresa pula para 1.346 bilhões de reais e aí nós temos aqui o capital de giro atingindo agora 842 milhões de reais. O caixa praticamente permanece aqui numa estabilidade, 165 milhões, 301 milhões em contas a receber e os estoques subindo para 324 milhões de reais. Já em 2023, a empresa encolhe um pouquinho, vem aqui para 1.279, com uma diminuição no capital de giro, que vem agora para 828 milhões. Apesar da queda no capital de giro, o caixa reforçado aqui, fechando com 304 milhões. 263 milhões em contas a receber e os estoques diminuindo para 207 milhões de reais. Fecha 2024 com 1.384 bilhões de ativo total, 891 milhões o capital de giro, 64,4% de representatividade. O caixa diminui para 233 milhões, em contrapartida, aumenta o contas a receber, que chega agora a 354 milhões, e também os estoques,
que atinge 265 milhões. Então, o que nós observamos só nesse ativo aqui? Que a empresa vem com 1 bilhão e 100, vai para 1 bilhão e 300, recua um pouquinho, volta a subir para 1 bilhão e 384 milhões. E o capital giro que vem subindo de 729 a 842, recua um pouquinho para 828 e sobe para 891 milhões. E a empresa fechando aqui com 233 milhões de dinheiro. Bom, agora vamos olhar o outro lado, o lado do passivo, que são as obrigações e a dívida da Ouro Fino. No ano de 2021, ela tinha uma dívida total de 551 milhões de reais, o equivalente a 46,2% de todo o seu patrimônio. Quer dizer, de tudo que a empresa tinha, 46,2% veio através de endividamento e 53,8% de capital próprio. No ano de 2022, a dívida sobe nominalmente para 610 milhões, porém o peso da dívida cai para 45,3%. Em 2023, a dívida recua para 589 milhões, porém o peso dela 46,1. E fecha agora 2024 com 628 milhões de dívida, 45,4%. Então, quando nós olhamos aqui o endividamento em relação a todo o patrimônio, observe que ele praticamente vem numa estabilidade, que é de 46, 45, 46%, vai mantendo uma estabilidade nesse patamar de dívida. Todos os investimentos feitos dentro da empresa são para gerar resultados. Os resultados são vistos aqui, ó, na DRE. Quando a empresa registrou lá em 2021 um faturamento de 904 milhões de reais e fecha com lucro de 113 milhões. E trabalha com uma margem na faixa aqui de 12,6%. Em 2022, 1 bilhão e 41 de faturamento e 130 milhões de lucro. Em 2023, o faturamento cai para 943 milhões e um prejuízo aqui de 49 milhões. Porém, há que se destacar que nesse prejuízo aqui está justamente uma questão tributária que a empresa vinha discutindo, que era justamente a exclusão do ICMS na apuração ali do IRPJ e da CSL, e ela acabou perdendo essa discussão judicial, teve que pagar, então a razão pela qual esse prejuízo aqui ele acaba sendo principalmente gerado através de questão tributária, porque a operação mesmo, ela apresentou lucro, 81 milhões de reais. Tá certo que um lucro menor do que nos anos anteriores, mas a empresa continuou dando lucro e mesmo pagando juros sobre dívida, continuou apresentando lucro e só não deu lucro devido a essa questão tributária. Já em 2023, deixa eu até alterar aqui, em 2024, no dia 31 de dezembro de 2024, a empresa vem aqui com um faturamento de 1 bilhão e 24 milhões de reais. 507 milhões de custo, sobra 517 milhões, portanto, com uma margem bruta de 50,5% sobre todo o faturamento. Paga a despesa da operação, 32,3%, e sobra uma margem operacional de 18,2%. Tem as despesas financeiras, sobra o lucro antes dos impostos. Paga os impostos sobre o lucro e sobra um lucro de 134 milhões, com uma margem de 13,1%. Então, por aqui dá para observar que 2023 foi um ano fora da curva, em função justamente dessa questão tributária, porque o normal da empresa é vir com uma geração de lucro e vir aqui com uma margem na faixa de 12%, 13%. Bom, olhando agora os resultados financeiros da empresa, como que fechou a capacidade financeira da empresa em relação a todo o seu endividamento. Liquidez geral e liquidez corrente, que são os dois índices que nos mostram aqui se a empresa trabalha com folga financeira ou não. A liquidez geral, ela apresenta um número aqui de 1,50, quer dizer, para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,50. Já na liquidez corrente, para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de R$3,06. Então mostra que a empresa, financeiramente, ela está muito bem, não tem problemas financeiros, trabalha com uma boa folga financeira. Já o endividamento visto agora há pouco no balanço, que ele vem aqui, entre 46, 45, 46, 45, mantendo uma média de endividamento na faixa de 46 e 45%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 45,37%. As margens que nós vimos há pouco aqui na DRE, que são esses números aqui, eles aparecem aqui, 12,59, 12,55, fecha aqui com uma margem negativa em função do que a gente explicou há pouco da questão tributária e volta a ter uma margem positiva em 2024 de 13,11%. Já a rentabilidade do ativo, também o retorno sobre o investimento, ele vem com 9,55, vai para 9,70, em função do prejuízo ficou negativo em 3,91
e agora esse ano volta a ser positivo com 9,70. E o ganho dos acionistas, olha só como ele é um reloginho, né? 17,7%, 17,7%, 17,7%, exceto 2023, que a margem ficou negativa. Então, a empresa gera em torno de 17,76% de ganho para os acionistas através dos lucros gerados. Uma ação da Ouro Fino vale patrimonialmente R$ 14,02. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 22,73 no dia da gravação desse vídeo. Então, é uma ação que ela é vendida acima daquilo que ela vale patrimonialmente, com um ágio de 62%. Lucro por ação em 2024, R$ 2,49, o que dá uma rentabilidade, com base no valor de mercado, de 10,95%. Qual que é a diferença dessa rentabilidade para essa aqui do PL? O PL é para quem está lá dentro da empresa já, para quem já tem as ações. Aqui a rentabilidade da ação é para quem vai entrar nela, e quem vai entrar na ação entra com 22,73. E se a empresa mantiver um ganho de 2,49 por ação, vai gerar uma rentabilidade de 10,95%. Em 2025 está previsto aqui uma distribuição de 57 centavos, o que dá um yield, um retorno de caixa de 2,51% para os acionistas. Ela distribui em média 13,5% do seu lucro a título de dividendos e a relação preço/lucro 9,13. Isso quer dizer, um pouquinho mais de 9 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float. O free float daí já é pequenininho, 13,93%. O que quer dizer esse free float? A quantidade de ações que circula livre no mercado, fora da mão dos controladores. Só peço licença para girar a tela aqui, trazer para vocês aqui, ó. Então, os controladores, eles têm 56,72% das ações, e aí quem entra na sociedade também, que faz parte da sociedade, é a Mitsui. A Mitsui tem 29,44% das ações, sobrando então livre no mercado 13,50%. Quando nós falamos aqui dos acionistas fundadores aqui, estamos falando justamente do Norival Bonamici e também do Jardel Massari, que são os acionistas, continuam como acionistas da empresa. Tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. E aqui nesse gráfico extraído do Google, observe aqui como que vem se comportando o valor das ações da Ouro Fino lá desde 2020. Quando a ação saiu lá praticamente a 25, quase 26 reais, sobe ainda, ultrapassa aqui os 30 reais, chega a 33, 34. Aí no finalzinho de 2020, começo de 2021, já atinge aqui o seu pico aqui, acima de 36 reais, depois uma queda volta para os 36, só que a partir de então, em 2021, a ação ela vem caindo, passa aqui por diversas oscilações, mas começa a trafegar na faixa de 20 reais. Aí sobe, volta ali para os 25 reais durante o começo de 2023, sofre algumas oscilações ali entre 2023 e 2024, e a empresa agora, nesse começo de 2025, ela despenca ali praticamente na faixa de 16 reais e agora começa uma recuperação, tanto é que no dia da gravação desse vídeo a cotação a 22,73. Então por aqui você vê quando que as ações da Ouro Fino tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ouro Fino SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Ouro Fino SA. Agora você já conhece o que é Ouro Fino. E olha só, né, uma empresa que vem lá para do menininho, dos dois meninos, né, que vem lá no interior de Minas, que trabalha como vendedor, com pastinha nas mãos, ali batendo de porta em porta para vender seus medicamentos, e hoje se transforma aí numa das maiores empresas do setor de produção de medicamentos veterinários aqui do Brasil. Tá? E dá gosto a gente contar essas histórias e ver o desenvolvimento dessas empresas gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando renda, e ainda mais no setor que vem numa crescente, até porque o setor de proteínas é o setor que mais cresce aqui no Brasil e, consequentemente, no mundo todo, e também o setor dos animais de companhia, os animais de estimação, que só para ter uma noção, o Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo, né? Então, por aí você tem uma noção do tamanho desse mercado aqui. Então, tá aí a Ouro Fino, sempre na parte de pesquisa, de desenvolvimento de medicamentos voltados para todos os pets e também para todos os animais de produção.
Então, conhecer a empresa através dos números passa a ser uma opção de investimentos. Claro que você vai entender os números, vai pesquisar sobre os números e vai ver se vale a pena ou se não vale a pena colocar no seu radar, né? Já que é uma empresa que é fora da mídia, né? Você não vê essa empresa aí na mídia, todo mundo falando a respeito do Ouro Fino, mas enfim, é mais uma empresa que também está listada na Bolsa e também é uma opção de investimentos. Mas para fazer investimentos, o que nós precisamos ter? Conhecer a empresa, conhecer os seus números e ver se vale a pena, se não vale a pena investir nessas empresas aqui. O canal Silas Egolf procura justamente repartir essas informações com vocês. Caso também você queira aprender mais sobre análise de balanço, conhecer mais como que funciona toda essa técnica, também entre em contato conosco aqui, ó. Nós podemos marcar lá um horário com você para fazer uma espécie de uma mentoria para que você possa conhecer como que funciona todo esse processo de análise de balanço e será um prazer poder lhe ensinar. Dito isso, espero vocês. Um grande abraço e até a próxima.